Bem-vindos à Aliança Divergente. É um prazer ter você com a gente. Eu te diria parabéns pela decisão, mas por enquanto você não tem certeza que você fez a melhor decisão e eu quero te agradecer pela confiança. Ao longo dos próximos dias, aí sim, nós vamos te dar a certeza que você fez a escolha certa de estar conosco aqui nessa Aliança Divergente. Algumas pessoas chegam aqui apenas para resolver um problema pontual, ou dois, ou três. Outras chegam para de verdade aprender a viver a vida de um jeito diferente. Ao longo dos próximos dias, nós queremos ganhar a sua confiança para não só resolver um, dois ou três problemas, mas te ensinar a viver de um jeito divergente, que é muito mais do que diferente. Mas ao longo dessa jornada você vai entender a diferença entre uma coisa e outra. Eu estou aqui para te receber aqui nessa Aliança Divergente e não estou sozinho. Estou acompanhado de pessoas que eu admiro e pessoas que eu confio muito. Pessoas que eu posso te garantir que têm três coisas que eu admiro e que sempre vou exigir dessas pessoas e que você vai poder exigir deles e de mim, que é competência, compromisso e coerência. Eu estou aqui com a Cida Torres e com Ramon Galimberti, pessoas que você vai conhecer e ter contato ao longo dessa jornada, porque afinal, uma transformação tão grande quanto essa na sua vida e que nós estamos propondo a fazer no mundo, não poderia ser feita sozinho. E eu escolhi essas pessoas para estarem ao meu lado e ao seu lado nessa jornada. Algumas pessoas pela confiança, pela admiração, pela contribuição e pela certeza de que você ama o que faz e acredita no que nós estamos fazendo. Foi por isso que eu te escolhi, foi por isso que eu fiz questão de ter você ao meu lado, para conduzir essa jornada com essa pessoa que chegou aqui, da mesma forma que nós conduzimos pela nossa vida e pela vida de tantas pessoas próximas a nós, que nós já conseguimos transformar, inclusive a nós mesmos. Então, bem-vinda, obrigado pela confiança, obrigado pela disponibilidade e, acima de tudo, pelo trabalho já prestado que você tem feito ao meu lado. Uau! Muito prazer, gente. Eu sou a Cida Torres, estou agora extremamente emocionada. Sejam todos muito bem-vindos à Aliança Divergente. Eu não tenho dúvidas que essa jornada será incrível e pode contar comigo. Eu estarei aqui à disposição de vocês e eu tenho certeza que juntos a gente pode muito mais. Contem comigo. A Cida é uma pessoa que vai sempre estar nos nossos bastidores, cuidando da nossa equipe maravilhosa, quer seja a nossa equipe interna, nossa equipe de cuidado, ou quer seja com a nossa equipe, vamos chamar mais de externa, com os nossos anfitriões, com outras dinâmicas e outras interações que você vai entender aqui como funciona. É uma pessoa que já está comigo há um bom tempo, que juntos já vivemos muitas coisas na nossa trajetória e acompanhamos muitas transformações que nos dão muito orgulho e a confiança de abraçar a sua transformação, quer seja para um, dois ou três problemas pontuais ou para uma transformação ou uma revolução completa. Você sabe por que você entrou aqui e para nós é só uma questão de tempo descobrirmos exatamente por que você entrou aqui e te mostrarmos que você fez a escolha certa e em alguns momentos você terá a oportunidade e o privilégio de ter contato com a Cida, talvez em um evento, talvez em um vídeo, talvez em um encontro ao vivo. Eu sei que muitas vezes ela está nos bastidores, muitas vezes ela está aqui à frente, mas sempre comigo nessa jornada divergente. E bora junto. Vamos que vamos. E estou aqui também com a pessoa que eu tenho o prazer de ter ao meu lado, alguém que se formou aqui, se desenvolveu aqui e me surpreende muitas vezes com a velocidade com que consegue fechar as contas usando o nosso método. Para mim, você é um cara que eu vejo como o by the book, aquele que faz o que precisa ser feito do jeito que deve ser feito. E é um prazer ter você aqui, você que já sentou aqui como um alvo a ser transformado e hoje está aqui como uma ferramenta que nos apoia a acertar o alvo de pessoas que estão confiando em nós. Então, é um prazer ter você ao meu lado como braço direito, não só nas construções, mas principalmente na aplicação, pelo fato de você fazer tão bem feito e por você estar sempre submetendo a sua vida a essas construções, com coragem, compromisso e coerência. Então, seja muito bem-vindo, Ramon. É um prazer ter você aqui ao meu lado, nessa construção divergente, dessa aliança divergente maravilhosa que está transformando as nossas vidas. E eu fico feliz de ter você ao meu lado. Maravilha. É um prazer estar aqui e é uma honra estar aqui também, ao seu lado, nessa construção, ao seu lado, Cida, nas aplicações do nosso método. E a confiança não é uma coisa que aparece da noite pro dia, é uma coisa que se constrói. E eu quero falar para você que é uma honra para mim estar aqui ao seu lado também. O Elton falou muito sobre compromisso. Eu não sei para que você entrou aqui exatamente, qual área que você está buscando mexer, mas eu sei que você entrou para avançar. E você não precisa acreditar para começar, você só precisa se comprometer. Porque a crença vai vir depois quando o resultado chegar. Então, se comprometa para avançar. Do lado de cá, conte com o meu compromisso, de verdade. Eu tive que me comprometer para mudar minha jornada, a gente vai se conhecer durante esse caminho. E eu tenho uma aliança com você agora. E eu vou até o final. Nós vamos juntos, conte comigo, a gente vai se ver muito nessa jornada. Porque a sua vida está começando uma nova jornada e essa jornada está começando agora. E vamos junto. E por falar em jornada, a sua jornada aqui na Aliança Divergente só está começando. E você vai nos ouvir falar várias vezes que essa é uma jornada com começo, meio e meio. Que bom que você tomou a decisão e que bom que você confiou nesse processo maravilhoso que vai ser comandado por mim, por essas pessoas incríveis e por uma equipe gigantesca, que ora estará sob comando da Cida, ora sob comando do Ramon, mas sempre a seu serviço. Afinal, aqui você pode muito mais. Bem-vindo e bem-vinda à Aliança Divergente. Chegamos então ao grande momento de começar a trabalhar a sua permissão. Só que para isso a gente precisa conversar um pouquinho sobre permissão, para que você tenha a clareza mínima do que é a permissão, para que serve a permissão e quando
saber se a sua permissão aumentou. Obviamente as pessoas vão perguntar agora, Ramon, mas como é que aumenta a permissão? Essa é uma pergunta bem comum. Essa é uma pergunta bem comum e talvez você tenha entrado aqui justamente para isso. Tudo que nós vamos fazer aqui é para aumentar a sua permissão. Tudo que nós criamos, os protocolos, o Pense Comigo, o PDA, tudo para que você tenha clareza, coragem e avanço. Não tem como ter avanço sem ter coragem. Muitas vezes não tem como ter coragem sem ter clareza, porque a coragem sem a clareza muitas vezes é loucura ou irresponsabilidade. Então vamos dar um passinho para trás e entender o conceito básico de permissão. Permissão é a autorização inconsciente e relacional que você tem que ter para ter, ser, fazer e estar. Quando você tiver permissão, você vai conseguir fazer, vai ter o resultado e vai gostar do resultado. Quando você não tiver permissão, ou você não vai conseguir fazer, ou você vai fazer, mas não vai ter o resultado, ou você vai fazer, vai ter o resultado, mas vai se sentir mal por ter aquele resultado, porque você ainda não tinha autorização, a permissão para se tornar aquela pessoa, para alcançar aquele resultado, para estar naquele lugar ou muitas vezes até para sair daquele lugar. Procede? Completamente. Tem algumas pessoas que confundem a permissão com merecimento. Elas pensam, será que é a mesma coisa? Tem alguma diferença? Como é que você poderia explicar isso? Legal. Eu gosto muito de trabalhar o merecimento como algo importante e necessário, porém ele é mais matemático, ele é mais lógico. Se eu combinar com você R$100 por hora e você trabalhar 10 horas, você vai merecer R$1.000. Ponto. Não adianta tentar aumentar a sensação de merecimento, porque não é uma sensação, é uma conta. Se nós combinamos R$100 por hora e a pessoa trabalhou 10 horas, ela merece R$1.000. Se ela trabalhou 20 horas, ela merece R$2.000. Então estamos falando sobre o mérito. Só que tem gente que tem o mérito, tem o resultado, mas não tem a permissão. É por isso que as pessoas muitas vezes, em não tendo essa autorização para usufruir daquele resultado, ou elas evitam, ou elas se desfazem desse resultado. E o que nós queremos fazer aqui é te dar a clareza, para você entender para o que você não tem permissão ainda. E é você quem decide para o que você quer permissão. Porque tem gente que tem permissão para uma coisa e não tem para outra coisa. Tem gente que tem permissão para ter um diploma, mas não tem permissão para ter dinheiro daquele diploma. Tem gente que tem permissão para ter o dinheiro, mas não tem permissão para ter o reconhecimento, para ter a promoção, para ter o cargo. Para o que te falta permissão. E tem uma coisa interessante, que as pessoas muitas vezes querem uma permissão absoluta, uma chancela total para tudo, é aquela credencial máxima, agora eu posso tudo, pois eu posso adiantar para vocês. Tem coisa que eu ainda, e o ainda é muito importante, porque a gente vai viver uma jornada e ciclos aqui, eu ainda não tenho permissão para algumas coisas, e hoje eu já tenho permissão para coisas que antes eu não tinha permissão. Então estamos sempre nessa jornada de ciclo, crescimento, quebra de padrões e aumento de permissão, né, Ramon? Eu posso dar o exemplo da minha vida. Quando, antes de te conhecer, eu andava num tipo de carro e não conseguia ter. Eu tinha capacidade, era formado, tinha mestrado, eu estava desempregado. E eu me esforçava pra caramba. Daqueles pilares da capacidade de exposição eu tinha muito, eu só não tinha permissão. E esse é um ótimo exemplo, porque quando ele chegou aqui e ele foi trocar de carro e ele colocou o carro velho para vender, ninguém comprava aquele carro. Porque ele ainda não tinha a autorização dentro de si, por conta de toda a dependência emocional, toda a questão relacional que você vai aprender e vai aplicar aqui, para ter um carro melhor. Ele estava saindo de um Fiat Siena para uma Mercedes. Siena não, Gran Siena. Era assim que eu me defendia, não era só um Siena. Então, perceba, a sua permissão, ela vai ser adquirida, ou seja, aumentada, na medida em que você se perceber sem permissão para ter alguma coisa, para ser alguma coisa ou alguém, para fazer alguma coisa ou para ir, para estar ou muitas vezes para deixar de estar. E por que é importante a gente separar? Porque muitas vezes você pode ter, mas não pode ser. Um exemplo é de uma aliada nossa que o marido tinha carros como Ferrari e ela não se permitia usar, ela não se permitia ser aquela pessoa que ela seria vista sendo se ela fosse vista dentro da Ferrari. Tinha a Ferrari, mas não podia usar. E ela chegou a contar uma vez, em um dos nossos encontros, que quando ela entrou na Ferrari, ela se encolheu tanto que ela chorou. Olha isso. Você vai viver experiências maravilhosas e é você quem diz para o que você quer a permissão. E tudo bem quando você perceber que a sua permissão ainda não é suficiente para aquilo. E você vai desenvolver, rodar os protocolos, quebrar os padrões, fazer o Pense Comigo, avançar no PDA, que é o perceber, decidir, agir. Você vai aprender tudo o que você precisa para fazer o necessário para aumentar a sua permissão. Então eu já te adianto, não existe a permissão absoluta e extrema para tudo. Você vai adquirindo permissão para aquilo que você quer ser, fazer, ter ou para onde você quer estar e você percebe que ainda não tem. Então, não se puna quando você perceber que não tem permissão ainda. Completamente. Você vai subindo de níveis. É isso que eu me percebi aplicando todos os nossos conceitos, métodos. Você vai pro próximo nível, depois pro próximo nível, inclusive agora eu tô caminhando pro meu próximo nível. Então a permissão ela vai abrindo, vai destravando essas próximas fases, esses próximos ciclos da vida. Isso é muito gostoso. E que bom que você se abriu e assim eu também me permito me abrir para te dizer, eu ainda não tenho
todas as permissões, as credenciais necessárias para fazer tudo o que eu já quero fazer. E tem coisa que eu nem decidi fazer ainda. Ao longo da minha jornada, assim como ao longo da jornada do Ramon, assim como ao longo da sua jornada, você vai percebendo que está faltando permissão para algumas coisas. E que bom que você vai perceber aqui dentro da Aliança Divergente, onde nós vivemos de um jeito não só diferente, mas de um jeito divergente. Eu gosto muito de falar isso porque ser diferente é simplesmente não ser igual ao outro ou não ser igual ao que você era. E ser divergente é ir contra aquilo que é diferente daquilo que você acredita ou precisa. Então, muitas vezes, para aumentar a sua permissão, você não vai apenas fazer diferente, você vai ter que ser divergente, você vai ter que ir contra aquilo que está acabando com a sua permissão, aquilo que está te travando e muitas vezes ir contra aquele seu padrão anterior ou a sua versão anterior. E o bom da Aliança Divergente é que aqui nós temos espaço para aceitar que nós estamos em uma jornada, como o Ramon colocou muito bem. Alguns indo em um ritmo mais acelerado e outros indo em um ritmo mais lento. E o mais legal é que é você quem escolhe qual a velocidade que você quer andar e é você quem decide para o que você quer permissão. Mas saiba que estamos todos na mesma jornada. E como o Elton falou de jornada, eu quero te lembrar para você se comparar apenas com você mesmo. Nós vamos focar aqui sempre no progresso. Você entrou aqui para avançar, você entrou aqui para progredir. Então, olhe para sua vida agora. Não crie nenhuma ansiedade, porque nós vamos fazer isso juntos. Esse é um jogo de progresso e você quer aumentar a sua permissão. E nós vamos fazer isso, preste atenção, nós vamos fazer isso juntos. Isso é muito legal, você falar da não comparação e de não ficar ansioso ou ansiosa para resolver tudo de uma vez. Você não precisa resolver tudo de uma vez, você precisa resolver o que está atrapalhando, prejudicando, diminuindo, limitando ou castrando a sua permissão hoje para aquilo que você quer ser, ter, fazer ou estar hoje, ciente de que outras pessoas estão em outro momento, outras pessoas estão vivendo outra realidade e nós vamos, sim, trazer muitos exemplos para você, para que isso sirva como estímulo e como prova de que ao aumentar a sua permissão, você vai conseguir ser, fazer, ter e estar onde ou o que antes você não conseguiu e agora você vai conseguir. Então, conte com a gente, não se compare, não se apresse, porque tem uma frase do Ramon que eu gosto muito que é: quem tem pressa, tropeça. Então, vamos fazer o básico bem feito para você aumentar a sua permissão nessa jornada maravilhosa da Aliança Divergente, que é uma jornada com começo, meio e meio. E agora que você já sabe que a permissão é a autorização inconsciente que você se dá através das suas relações, das suas vivências e dos seus padrões para o que te falta permissão hoje, para o que te falta permissão ainda. Pense nisso e vamos em frente. E agora que você já entendeu um pouquinho do conceito de permissão, e calma que você vai aprofundar mais nos próximos vídeos, nos nossos encontros, o que eu quero conversar com você aqui é sobre a sua jornada inicial. Você está começando o seu processo e talvez bata um pouco daquela ansiedade, daquela vontade de acelerar, mas a pior coisa que uma pessoa pode fazer é acelerar em direção ao caminho errado. Por isso, eu estou aqui para ajustar com você a sua rota, o seu primeiro passo. E para nós fazermos isso, eu preciso trazer um conceito importante para você. Não existem ventos ruins. Outro dia eu estava conversando com um navegador e ele estava me contando sobre a importância do vento. As pessoas ficam esperando sempre um vento bater. O vento precisa chegar para o barco se movimentar. Mas mais importante do que o vento bater na vela é a posição em que a sua vela está ajustada, porque não tem vento ruim para marinheiro com a vela bem ajustada. E o que nós faremos aqui, nesse primeiro passo da sua jornada, é ajustar as suas velas. E para saber como ajustar as suas velas, nós precisamos primeiro entender duas coisas. E a primeira delas é aonde você está hoje. Esse aqui é o seu ponto de partida. Você está localizado e localizada nesse ponto. Lembra que você entrou aqui para resolver um problema que você está passando na sua vida agora, ou você entrou aqui por causa de um sonho, de um desejo. Por qual motivo você entrou? Mais por causa do sonho ou mais por causa da necessidade de resolver um problema? Geralmente as pessoas buscam mais a solução de um problema imediato que elas estão passando. E lembra que nós falamos de 3 áreas aqui dentro da Aliança Divergente. A primeira área são seus relacionamentos. A segunda área é a sua saúde. E a terceira é sobre o dinheiro. E eu te pergunto, de 0 a 10, qual nota você daria para o seu relacionamento? Como é que tá as suas relações hoje? Você está precisando focar em resolver um problema no seu relacionamento ou na falta dele? Com a sua esposa, com o seu marido, com o seu noivo, noiva, namorado, namorada? Eu quero que você já coloque uma nota, onde 0 é muito ruim, tá péssimo, e 10 tá maravilhoso, não tem que mexer em nada. Vou colocar um exemplo aqui de nota 7. Na sua saúde, como é que tá o seu nível de energia? Como é que tá a sua libido, a sua vontade, o seu corpo? Quando você olha no espelho, você gosta do que vê? Coloque aí uma nota para sua saúde. Eu vou colocar um exemplo de 5. E a terceira área é o dinheiro, que junto com essas duas outras áreas que eu te falei, ela é super importante e faz total diferença na sua vida. E talvez você tenha entrado aqui para mexer o seu ponteiro financeiro. E talvez essa nota esteja 3. Coloque as suas notas aí, porque o primeiro passo é saber onde você está, ok? E aí imagine que nós estamos navegando. Saber onde você está é bom, muito bom e muito importante. Mas nós precisamos descobrir para onde você está indo. Porque se você, por exemplo, colocou uma nota no seu relacionamento mais baixa e descobriu que você vai focar, não que você vai só mexer no relacionamento, mas onde você vai focar agora? Você está chegando agora, você precisa mexer em alguma coisa e você vai aprender aqui que você só precisa começar mudando uma coisa, porque tudo muda quando alguma coisa muda. Então, foque em mudar uma coisa. Se for o seu relacionamento, por exemplo,
você tá brigando com a sua esposa, tá brigando com o seu marido, tá tendo conflitos. Ok? Tudo certo. Agora, nós precisamos olhar que tipo de relacionamento você quer construir. Não é sobre ter um homem ruim, é sobre você se tornar uma mulher pro homem que você gostaria de ter. Aí você vai perceber que o seu já vai mudar. Pra você que homem é a mesma coisa. Ah, minha mulher tá chata, o relacionamento tá ruim. Não é sobre ela, é sempre sobre você. É sobre o tipo de homem que você vai precisar se tornar pra combinar com a mulher que você gostaria de ter. Porque você combina nesse relacionamento. Você vai entender mais sobre isso, só anote essa nota do seu relacionamento. Se for dinheiro, por exemplo, você tá com uma dívida de 5 mil, de 50 mil ou de $500 mil. Olhar para essa dívida vai te deixar ansioso, vai te deixar nervoso, vai te deixar agitado. O que nós precisamos fazer com você aqui é levar a sua mente, levar a sua cabeça para o destino. O que tem depois desse relacionamento ruim? Provavelmente um relacionamento bom. O que tem depois de uma dívida grande que você não consegue pagar? Um sonho realizado, uma viagem, uma família. Lembra quando você vai para o GPS e você sai da sua casa e você vai fazer uma viagem? Qual que é a primeira coisa que você precisa digitar? O GPS já sabe a sua localização atual, ou seja, o estado atual que você acabou de colocar aqui, onde você está agora. Relacionamento, saúde e dinheiro. O que o GPS, no caso o Waze, pede para você colocar? O destino. Se o Waze não souber o destino, ele não vai saber traçar a melhor rota para você chegar lá. E nós estamos aqui para fazer uma caminhada juntos. Só que para isso eu preciso saber, você está indo para onde? Você está buscando o quê? O que tem depois do problema do seu relacionamento? É um relacionamento bom? Eu quero que você coloque o destino. Como é que é esse relacionamento? O que tem depois dessa dívida? Não foque no problema. Porque quando você olha para o problema, para a dívida, ela é real. A dívida é real, amor. Ela é real. Só que quando você foca nela, você vai ficar ansioso, você vai ficar desesperado. Quando você foca na doença, você fica ansioso, você fica desesperado. Eu quero que você comece a olhar para o que tem depois desse problema, que é justamente o seu destino. E depois de definir o destino, nós vamos traçar um caminho para chegar lá, assim como o Waze faz. Mas lembre-se, geralmente as pessoas imaginam que a rota ela vai ser linear. Só que ela nunca é linear. Você tem contratempos, e aqui você vai aprender um pouco mais sobre corrigir as relações, sobre desenvolver a sua ambição, sobre como acelerar do jeito certo. E o caminho, ele acontece dessa forma aqui, ó. Ele tem altos e baixos, tem hora que tem curva, tem hora que você precisa ajustar, mas o que você vai ter como garantia é a chegada ao seu destino. E para isso você vai utilizar 2 elementos, que é a sua fé. E aqui não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com a sua religiosidade ou sua espiritualidade. A fé significa foco e energia. Você acabou de entrar aqui na Aliança Divergente, descobriu que tem um estado atual, um momento onde você está, e é importante saber onde você está, até porque, dependendo de onde você está, existe um estado e um estágio em que você está agora. E preste atenção, estado é diferente de estágio. Estágio é o ciclo em que você se encontra. Por exemplo, tem pessoas que vão estar aqui agora endividadas, no negativo em relação ao dinheiro. Tem pessoas que estão ganhando dinheiro, mas não sobra nada. Tem pessoas que sobram 5 mil e elas querem que sobre mais. Tem pessoas que ganham 10, 50 e elas querem subir de estágio. Dependendo do seu estágio, você tem que ir para o seu próximo. Qual que é o seu próximo estágio? No relacionamento, na saúde e financeira. Todo mundo tem um próximo estágio, eu tenho um próximo estágio, o Elton tem um próximo estágio. Só que para você conseguir subir de estágio, você vai precisar de foco e energia, que é o seu estado. Se você estiver num estado ruim, provavelmente você não vai conseguir se concentrar nas tarefas, nos desafios do dia a dia, no que você vai ouvir aqui falar sobre a rotina divergente, que é o nosso básico bem feito, para você avançar. O estado é como você está agora para continuar avançando. E lembre-se, eu falei sobre olhar para o seu destino e não para os problemas apenas. Ah, não, mas nós vamos ignorar os problemas? Não, aqui nós encaramos os problemas de forma brutal. Nós vamos olhar de frente e encarar todos. Mas só vale a pena encarar um problema se você sabe que do lado de lá tem algo positivo para você viver. Um soldado na guerra do Vietnã, que foi torturado durante 7 anos, ele só conseguiu se manter vivo porque ele esperava, toda vez, quando ia ser liberado, encontrar a filha, dar um abraço nela. Ele esperava viver uma família que ficou 7 anos para trás, e foi isso que fez ele ser um dos únicos a sobreviverem a toda a tortura. O que tem do outro lado? Eu não sei que tortura que você está vivendo hoje, tortura de dívida, tortura de relacionamento ruim, mas do outro lado tem que ter algo melhor. E eu quero que você tenha foco e energia, porque isso vai cada vez manter o seu estado melhor. Você vai acordar melhor, você vai se lembrar do porquê você entrou aqui, e principalmente, você vai ter energia para superar qualquer desafio. E aí, eu tenho um desafio para você agora. Finalize esse vídeo, ou pause esse vídeo, coloque uma nota em cada área da sua vida, defina qual dessas 3 áreas você vai focar mais. Depois disso, coloque um destino para onde você está indo, para a gente setar a sua vela para quando o vento bater na vela do seu barco, o barco vá na direção do seu destino, para que você não fique girando, porque é isso que eu vejo. Pessoas que não sabem onde estão e não sabem para onde estão indo, não importa a oportunidade que bata na porta dela, ela não consegue avaliar se é boa ou se faz sentido, porque ela fica girando como um barco à deriva, que o vento até aparece, mas como a vela está mal ajustada e ela não tem uma direção clara, ela não consegue sair do lugar. Qual é o seu estágio atual no relacionamento, saúde e dinheiro? Segundo, qual que é o seu nível de energia para chegar até lá? O quanto você vai colocar fé, foco e energia? A sua jornada está começando agora. Que bom que você entrou aqui na Aliança Divergente. Conte comigo, com o Elton, com o nosso time, porque nós vamos todos os dias provocar você, para que você tenha muita clareza
sempre clareza. Essa é uma palavra de ordem, para saber onde você está, onde você quer chegar, porque esse caminho nós faremos juntos. Você está na Aliança Divergente e aqui você pode muito mais. Você acabou de mapear onde você está, que é o seu ponto de partida, e você acabou de mapear o seu destino. Existe um gap, existe um vão entre o que você quer e onde você está. Eu sei disso, você sabe disso. Existem problemas para serem resolvidos, existem um monte de situações difíceis. O que você faz diante delas? E se você travar em alguma? E se tiver muito, muito, muito difícil? E se parecer sem saída? Você vai voltar para uma ferramenta poderosa chamada escada da postura. A escada da postura tem 5 degraus. E tem um detalhe muito importante sobre os 2 primeiros, os 2 últimos e o degrau do centro. No primeiro degrau estão as pessoas naquele modo reclamar. No segundo degrau são as pessoas que estão no modo justificar. O terceiro degrau é o de questionar. O quarto degrau, propor. E o quinto degrau, aplicar. E quando você olha para essa escada, em qual lugar você se encontra? E agora eu vou te explicar o que significa cada um. No primeiro degrau, reclamar, eu vou marcar ele de vermelho e você vai entender por quê. São aquelas pessoas que têm problemas. E entenda uma coisa, todo mundo tem problema. Você tem problema, eu tenho problema, Elton tem problema, os aliados têm problema, os anfitriões têm problema. E a diferença de uma pessoa para outra é a postura que cada pessoa tem diante de um problema, diante de um desafio. As pessoas que reclamam são aquelas pessoas que toda vez que enfrentam um problema, elas começam a, como se fosse praguejar o problema. Ai, o meu chefe é muito chato. Ai, eu não aguento mais esse trabalho que eu estou fazendo. Ai, eu não aguento mais essa empresa. E quando alguém diz alguma coisa para ela, por que você não sai dessa empresa ou desse negócio? Ela diz, eu não aguento mais o meu chefe, o problema é o meu chefe, porque ele briga comigo, o problema é a minha equipe. E essa pessoa, ela se coloca no lugar de reclamar das situações. Por exemplo, eu tenho uma avó que eu amo ela de coração, mas tudo que você chega para falar com ela, ela sempre tinha uma reclamação para fazer. E o que acontece com uma pessoa que reclama? Geralmente as pessoas vão se afastando dela. Ninguém aguenta ficar muito tempo próximo de um reclamão, a não ser um outro reclamão. Então tome cuidado, porque se você está se associando com pessoas que reclamam muito, pode ser que você seja o amigo do reclamão. E geralmente o amigo do reclamão que aguenta o reclamão é um outro reclamão. Tome cuidado para perceber se você está nesse degrau de reclamar ou se você está se conectando muito com pessoas nesse degrau. Geralmente os nossos aliados, eles ficam menos nesse degrau, mas preste atenção. Às vezes você está superando um desafio no seu grupo, às vezes você está superando um desafio no seu relacionamento e você pode ter a tendência de entrar no modo reclamar. Se você entrou aí, entenda, essa postura ela é perigosa. Você vai entender por quê. No segundo degrau estão as pessoas, que eu vou marcar de vermelho também, que aprenderam a justificar. Elas justificam toda vez que tem um problema. Já é o modus operandi dessa pessoa. Por exemplo, eu dei o exemplo do trabalho. Agora o chefe vem e coloca uma missão, ou a equipe vem e pede para essa pessoa alguma coisa e para ela está difícil. Ou ela não fez. E o que ela geralmente faz quando ela está no modo justificar? Ela diz, olha, eu não fiz por causa de tal coisa, eu não fiz por causa de fulano. Ou, eu não fiz porque eu não tive tempo, eu tive muitas atividades aqui para fazer. E você vai aprender uma coisa, esse degrau da justificativa, querido aliado e querida aliada, é o mais perigoso de todos. Porque o da reclamação é fácil de você identificar e geralmente você se afasta logo das pessoas que reclamam ou você dá um jeito de parar de reclamar. A justificativa geralmente é verdade, mas ela mesmo assim é uma desculpa que te mantém onde você está. Então eu preciso te provocar. Perceba, toda vez que você estiver diante de um desafio ou de um problema, que você se perceber justificando, saiba que você está nesse segundo degrau aqui. E agora nós vamos para a evolução da escada da postura, que é o terceiro degrau, que é o degrau do questionar. Questionar já começa a trazer você para aquele lugar de deixa eu entender o motivo pelo qual está acontecendo na minha vida o que está acontecendo. Eu estou com um problema no relacionamento. Eu sei que o meu marido está sendo um problema, mas por que o meu marido está sendo um problema? Por que eu ainda continuo nessa relação? Ou eu estou com um problema no trabalho. Por que eu estou com um problema no trabalho? Por que o meu chefe está encrencando comigo? Eu sei que ele está encrencando, eu sei que eu não estou recebendo quanto eu gostaria, mas por que eu continuo aqui? Por que eu não recebo mais? Perceba que isso já vai trazer uma provocação diferente para te tirar do modo justificativa. Mas se questionar por muito tempo sobre o porquê, também não muda a sua vida. Tem pessoas que são mestres para questionar. Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo? Por que aquilo? Por que aquilo? Isso não te movimenta, isso não te coloca em ação. Nós precisamos mudar o questionamento do porquê para o como. Já é uma transição, porque as pessoas que estão no degrau do porquê, elas ainda estão no degrau de baixo da escada da postura. Não é uma postura que vai te colocar em movimento e te fazer avançar. A partir do momento que você começa a questionar o como, você já começa a visualizar um caminho de solução. Espera aí, eu estou recebendo R$2.000 por mês. Como eu faço para ir para 10? Peraí, eu estou recebendo 20, eu estou faturando 20 mil. Como eu faço para ir para 50? Peraí, a minha esposa não está me dando atenção. Como eu faço para ela me dar atenção? Ou como eu faço para ajustar esse relacionamento? A minha saúde está ruim, eu estou sem energia. Como eu faço para melhorar a minha energia? Como eu faço para melhorar a minha saúde? Quando você começa a questionar o como, você já começa a subir na escada da postura. A postura já mudou. E aí, nós vamos para o quarto degrau, que é de fato onde as pessoas começam a avançar e dar passos mais largos, que é propor.
Não basta dizer, como eu faço para sair de 2.000 para 10.000? Qual que é a proposta? O que você pode fazer com essa informação? Opa, peraí, eu posso começar uma renda extra, eu posso negociar com o meu chefe, eu posso propor um projeto novo. Pronto, você já tem 3 propostas, não quer dizer que as 3 vão funcionar, mas você criou alternativas para sair de onde você está e ir em direção àquele destino. No seu relacionamento, peraí, eu estou brigando muito com a minha esposa, estou tendo treta com o meu marido. Você já se perguntou, como é que eu faço para que eu tenha mais atenção do meu marido se eu não estou tendo? Você pode propor, poxa, deixa eu fazer uma coisa que ele gosta. Ou, deixa eu propor outra coisa. Deixa eu fazer um alinhamento diferente que eu nunca fiz com ele. Ou, deixa eu propor uma coisa. Deixa eu ajustar minha relação com meu pai ou com a minha mãe para ter mais tempo com meu marido. São 3 propostas. Percebe que você não justificou o fato do seu marido não te dar atenção e isso ser o ponto, o calcanhar de Aquiles da sua relação? Percebe que você não reclamou? Percebe que você já foi do questionamento do como para as propostas de aplicação? E quando você começa a propor, você já está subindo na escada da postura e agora só está faltando um passo. E esse, de fato, é o passo mais importante, que é o 5º degrau da escada da postura, que é, de fato, o aplicar. Não basta ter as propostas do que fazer em relação ao seu casamento, ao seu relacionamento. Você precisa colocar em prática. Não basta ter as propostas, você propôs 1, 2, 5 coisas sobre o seu trabalho, as suas finanças, o seu faturamento. Então você precisa ir lá e colocar em prática, porque é isso que vai te fazer avançar. O que eu quero que você tenha clareza a partir de hoje é do tipo de postura que você está tendo diante de qualquer problema, e existem 2 posturas. A primeira postura são das pessoas que estão nos 3 degraus de baixo da escada da postura, começando do reclamar, justificar e questionar sempre por quê e nunca agir. Esse degrau eu chamo de postura comum. Essa é a postura comum. E as pessoas que vivem nesses 3 degraus, elas travam ou avançam de forma lenta. São pessoas que ficam lentas, porque elas estão sempre colocando um desafio. E lembre-se, toda justificativa, ela é verdade, mas ela não muda a sua vida, ela te mantém onde você está. Eu tenho justificativa para todos os meus problemas. Eu tenho justificativa para todas as coisas que a minha noiva fala para mim. Eu poderia não fazer nada do que ela me pede, porque eu tenho sempre uma boa justificativa. Falta de tempo, outras prioridades, o momento, mas justificativa não muda a sua vida. Ela só é uma desculpa que te mantém onde você está. E eu quero te desafiar a sempre sair desse lugar da justificativa. Porque, Ramon, eu preciso te contar uma coisa, você não sabe. Eu vou contar alguns casos para você. O meu marido brigou comigo, me agrediu verbalmente, ou até me deu um tapa na cara. Isso é verdade. E é por isso que eu não faço nada. Isso é verdade. Mas eu acredito em você. Você vai ouvir muito a palavra aqui, que é não ter dó das pessoas. Dó é desacreditar do outro. Eu acredito em você. Você entrou aqui para mudar a sua vida. E se eu aceitar a sua justificativa, eu vou ser conivente com a sua derrota. Eu vou estar dizendo para você, não, você não dá conta, você é fraco. E eu acredito em você. Porque eu também tive que fazer essa jornada. Eu tinha todas as justificativas para mudar. Eu dizia, eu estou tentando de tudo. Eu estou fazendo o meu melhor. Eu já tinha começado 3 negócios diferentes. Morava em cima da casa dos meus pais, sem dinheiro, desempregado. Usava um ticket que não era meu. Eu tinha todas as justificativas para não fazer o que eu fiz. Mas eu propus, eu comecei a sair daqui e questionei, como é que eu posso mudar essa realidade? E eu propus algumas coisas. Uma delas foi acabar com a dependência emocional e enfrentar. Igual você já está propondo. O que você não pode se permitir fazer? Voltar para o degrau abaixo. Isso pode acontecer. Só que toda vez que você se perceber reclamando, justificando ou questionando sempre, por quê? Por que eu não ganho dinheiro? Por que Deus me fez assim? Por que Deus me abandonou? Por que minha mãe não cuidou de mim como ela deveria? Por que eu não fui amado pelos meus pais como eu deveria? Percebe? Tudo isso é verdade, mas não muda a sua vida. Eu quero te convidar a desenvolver essa postura que nós vamos ter, a postura que vai te fazer avançar, a postura divergente. A partir de agora, você é uma pessoa divergente. Você não pensa mais como as outras pessoas. Essa postura são das pessoas do lado de fora da aliança divergente. São das pessoas que você convive, são dos seus colegas de trabalho ainda, são dos brasileiros, porque 80%, quase 80% estão endividados. E que tipo de postura eles têm? A postura comum. A sua postura a partir de agora é uma postura divergente. Você pode até flertar de vez em quando, se perceber justificando ou reclamando ou questionando, por que eu não? Mas você tem que rapidamente se lembrar de migrar para esses degraus de cima. E quanto mais tempo você passar nesse degrau aqui, mais rápido a sua vida vai mudar, mais rápido você vai se olhar no espelho e não se reconhecer pela versão nova que você está se transformando. E eu quero te lembrar que você não é aquilo que você faz e aquilo que você vive, mas aquilo que você vem fazendo reforça quem você é. E se você quer ser uma pessoa diferente, porque é por isso que você entrou aqui na Aliança Divergente, porque você vai começar a fazer de forma diferente, reforce quem você gostaria de ser e quem você vai se tornar a partir de hoje. E esse é meu desafio para você. A partir de hoje, assuma uma postura divergente, porque desse lado de cima, nesses degraus de cima da escada da postura, eu posso te garantir uma coisa. Você nunca vai parar de avançar e de progredir. E o resultado, Ramon, quando ele vem? Você vai aprender uma coisa, que o resultado aqui dentro é só uma consequência inevitável. Se mantenha na postura divergente, se mantenha nesses degraus de cima e não importa o desafio, o problema e a situação. A postura divergente vai te colocar 1, 2,
3 passos à frente de qualquer pessoa, do seu mercado, de qualquer relacionamento que esteja ruim para você avançar, de qualquer situação de doença, de problema na sua saúde para você resolver. A postura divergente vai fazer você avançar numa velocidade absurda. Então, a partir de agora, diante de qualquer situação, de qualquer coisa que você for fazer, de qualquer protocolo que você aprender, de qualquer coisa aqui na Aliança Divergente, a sua postura não é mais uma postura comum. A sua postura é uma postura divergente, porque você é divergente. O que faz um aliado avançar mais rápido? O que faz um aliado progredir mais rápido? E essa resposta eu tenho certeza que vai destravar uma chave para você e vai te dar um caminho para você todos os dias se manter conectado com as nossas premissas, com as provocações que você precisa ter e principalmente com as decisões mais importantes, que são aquelas determinantes na sua vida, no seu dia e na construção da sua vida memorável. Existem coisas que você faz que são relevantes. Por exemplo, você escovar os dentes 6 horas da manhã ou 6h15, pode ser uma coisa relevante. Aquele horário talvez não tenha um impacto muito grande na sua vida. Tem coisas na vida que são importantes. Você fazer uma determinada coisa, como mandar um buquê de rosas para sua esposa, pode ser muito importante. Você chegar na reunião pontualmente pode ser muito importante. Agora, tem coisas na vida que, além de relevantes, importantes, elas são determinantes. Elas determinam se você vai continuar avançando, se você vai chegar onde você deseja, ou se você vai parar no meio do caminho. E entre as coisas determinantes aqui na Aliança Divergente, fazer o básico bem feito é aquela mais determinante. O que significa o básico bem feito? É fazer o nosso feijão com arroz, é fazer aquilo que você tem que fazer todos os dias para continuar avançando. E quando os aliados chegam aqui na Aliança Divergente, eles veem os protocolos, eles veem os encontros de impulso, de reforço, eles vão vendo a nossa estrutura e às vezes eles ficam um pouco ansiosos. Então, nesse nosso papo aqui, eu quero te dizer o que você não pode deixar de fazer e que se você fizer, você vai avançar numa velocidade absurda. Todos os nossos aliados que avançam mais rápido, todos os nossos aliados que avançam, que têm resultados, pagam dívidas, se recuperam de doenças, que conseguem avançar nos seus relacionamentos, iniciar um relacionamento novo, restaurar seus casamentos, todos, sem exceção, fazem o que eu vou te mostrar agora, que é o nosso básico bem feito, e se chama rotina divergente. Você já sabe, você é uma pessoa divergente. Existem as rotinas comuns, eu não sei se você gosta de rotina. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem um pouco de dificuldade com alguns tipos de rotina, mas eu quero te apresentar uma rotina diferente que você vai incluir na sua vida. Ela é pequena, ela é rápida, mas o impacto que ela vai gerar na sua vida é sem precedentes. A mudança que ela vai causar em todas as áreas da sua vida, você vai agradecer por ter implementado ela o mais rápido possível. E a rotina divergente é aquilo que você faz todos os dias para ter clareza, para ter coragem e para avançar. Ela vai te proporcionar, sempre que você estiver no momento de decisão, no momento de dificuldade, ou no momento bom ou no momento ruim, ela vai te proporcionar aquilo que você precisa para ter a clareza e continuar avançando e nunca parar. E a rotina divergente tem 3 pilares que eu quero que você entenda, aprenda e aplique. O primeiro deles é o áudio diário. Eu não sei se você já ouviu o seu primeiro, se você já ouviu alguns, ou se você ainda vai ouvir o seu áudio diário. É aquele áudio que nós fazemos todos os dias, enviamos para você e você acessa dentro do marca-passos. Geralmente ele tem 10 minutos, no máximo 15 minutos, mais ou menos nesse tempo. O áudio diário, ele vai te trazer provocações e ele vai te trazer clareza. E também impulso e provocação para você decidir, para você tomar uma decisão. O áudio diário vai falar de temas específicos, ele vai falar sobre relacionamento, sobre saúde, sobre vários temas que estão acontecendo nas nossas vidas, nas vidas dos nossos aliados, dos nossos anfitriões. De fato, você precisa ouvir o áudio, porque você vai perceber que todo aliado que diz eu mudei a minha vida, eu mudei a forma como eu me relaciono, eu mudei a forma como eu lido com dinheiro, esse aliado está conectado com os áudios. Escute o áudio todos os dias, de preferência pela manhã. Segundo pilar da rotina divergente é o efeito paralelo. E como o nome já diz, esse é um efeito que vai criar um impacto, um efeito de fato paralelo na sua vida. E para que ele serve? Para quebrar um padrão ruim que você vinha vivendo e desenvolver uma energia nova, e desenvolver uma habilidade nova, desenvolver uma força ou algo que você precisa em uma outra área. Por exemplo, quando eu comecei nessa jornada de acabar com a dependência emocional, eu era uma pessoa que eu me percebia sem energia. Eu não conseguia me posicionar nos meus relacionamentos, eu não conseguia me posicionar na vida. Eu tenho 1,88 m, eu pesava 67 quilos. Então eu era bem magro. Só pra você ter uma ideia, eu tenho 1,88 m ainda, porque isso geralmente não muda, mas eu tenho 91 quilos. Então imagine como eu era magro. Uma pessoa sem energia em uma área da vida, isso acaba impactando em outras. Talvez você vai precisar... Qual que foi o meu efeito paralelo? Desenvolver energia para eu conseguir me posicionar na vida, para eu mudar minha postura na vida. Então eu comecei a fazer a academia, comecei a fazer exercício, comecei a me alimentar melhor. E isso foi o efeito paralelo que eu precisei naquela época para movimentar outras áreas da minha vida. E agora eu quero te mostrar o que você pode implementar, colocar, atribuir, trazer para sua vida como efeito paralelo para criar essa nova energia em outras áreas da sua vida. Vamos lá, o efeito paralelo ele tem 4 partes. A primeira dela é a atividade, a segunda impacto, a terceira frequência e quarto prazo. A atividade é aquilo que você vai fazer para desenvolver
um impacto diferente na sua vida. Por exemplo, primeiro você começa definindo o impacto. Qual impacto você quer ter na sua vida? No meu caso, eu queria ter mais energia. Estava faltando energia para mim. E o que eu comecei a fazer? Exercício. Eu comecei a treinar na academia. Com qual frequência eu defini treinar? Semanal. O meu combinado comigo mesmo foi 5 vezes na semana. Às vezes eu ia 6, podia até ir 7, mas o combinado era uns 5 vezes na semana. E qual o prazo? Quando eu entrei na academia, na época, eu coloquei como prazo de 6 meses. A verdade é que eu não queria parar mais. Mas na minha cabeça estava, eu preciso me concentrar 6 meses aqui. Eu preciso não parar durante 6 meses, porque eu preciso de energia. Eu estava fraco, não conseguia me posicionar. E isso trouxe uma energia nova para mim. Qual o impacto? Esse é o Ramon. Qual o impacto que você quer gerar na sua vida? Talvez você é uma pessoa que está buscando mais disciplina. O que você precisa fazer para desenvolver a sua disciplina? Talvez você pode começar a fazer uma leitura. Porque a leitura vai desenvolver em você aquele hábito de todo dia à noite, mesmo não querendo, pegar aquele livro e ficar por 40 minutos, 1 hora lendo. E isso vai desenvolver a disciplina em você. Qual vai ser a frequência que você vai incluir essa atividade? Vai ser semanal, vai ser todo dia, eu vou ler, ou 3 vezes por semana, ou 5 vezes por semana. Com qual prazo? 3 meses, Ramon. Durante 3 meses eu vou fazer isso até que eu desenvolva a disciplina. Perceba, o efeito paralelo à inclusão de uma atividade na sua vida que vai criar uma energia nova de disciplina, uma energia nova de própria energia do seu corpo. Ele vai mexer com você. E nós temos uma premissa. Quando você muda alguma coisa, outras coisas na sua vida vão mudar. Tudo muda quando alguma coisa muda. Quando eu mudei a minha energia por causa do treino, porque eu movimentei meu corpo, outras áreas da minha vida, meus relacionamentos, o meu ganho financeiro, a minha saúde, tudo começou a melhorar. E eu te pergunto, qual atividade que você pode incluir no seu dia? Talvez você precise hoje, você é uma mulher que tem muita energia masculina e você precisa ser uma mulher ou deseja ser uma mulher mais feminina. Você pode, por exemplo, dizer, eu preciso de mais conexão com o meu feminino. Que atividade você pode fazer? Talvez uma dança, um yoga, algum tipo de atividade que te conecte ao seu feminino. Você é homem e está percebendo a sua energia baixa, sua energia masculina, você está com pouca fome, você está com pouca ambição. Você pode fazer uma atividade para desenvolver a testosterona em você. Por exemplo, eu preciso ser mais masculino, ter mais intensidade, ser um pouco mais agressivo nas minhas decisões, nas minhas metas de vida. Você pode fazer, por exemplo, uma luta e definir, eu vou fazer essa luta 3, 4, 5 vezes por semana, durante 6 meses, durante 1 mês, durante 3 meses, você vai definir. E essa atividade vai criar um efeito paralelo em você. Eu sempre recomendo para um aliado que pergunta, Ramon, qual que é o melhor efeito paralelo? De fato, não tem um melhor. O efeito paralelo melhor é aquele que vai criar em você essa energia nova de disciplina, de própria energia, de conexão com o feminino, com o masculino. É aquilo que você precisa agora para avançar. Esse é o melhor efeito paralelo. Se você não tiver nenhum, e por exemplo, você não tem nenhum costume de treinar, de fazer exercício, começa por aí. Porque o exercício é uma ótima opção, porque ele vai desenvolver em você, além dessa nova energia, vai liberar hormônios, você vai acordar mais disposto, mais disposta. Por exemplo, até um bom efeito paralelo, para quem precisa de mais energia, pode ser o sono. Dormir melhor pode ser um excelente efeito paralelo para você. Durante 1 mês, 3 meses, eu vou me concentrar em dormir melhor e eu vou colocar minha energia nisso. Porque se eu dormir melhor, eu melhoro a minha energia. E eu te pergunto, qual é o seu efeito paralelo? Qual efeito paralelo você vai escolher para a sua vida, para iniciar agora? Qual é o tipo de impacto que você deseja ter? O que está faltando aí em você desenvolver? O efeito paralelo, ele tem esse poder. Você vai incluir na sua rotina, de preferência, diariamente. Nós estamos falando de uma rotina divergente. É algo que vai, com certeza, te impulsionar bastante. Assim como me impulsionou, assim como impulsiona os nossos aliados, vai fazer você criar um movimento novo. E o terceiro pilar da rotina divergente é o PDA. O PDA, ele tem uma estrutura que eu quero te mostrar, você vai aprender mais, a gente vai aprofundar, que é simplesmente você, toda vez que tiver uma percepção do áudio, toda vez que você tiver uma provocação, toda vez que o efeito paralelo, enquanto você estiver fazendo, você perceber alguma coisa, você vai trazer para o seu PDA, que significa perceber, decidir e agir. Toda vez que você tiver uma percepção, tome uma decisão naquele dia e parta para a ação. Faça alguma coisa com aquilo que você percebeu. E essa aqui é a sua rotina divergente a partir de hoje. Eu recomendo que você faça ela pela manhã, o mais cedo possível. Acorde, coloque na sua rotina, ouvir o áudio diário, porque você vai pro dia com uma atitude diferente, com uma postura diferente, com uma clareza diferente e eu te garanto, tomando decisões melhores. O efeito paralelo, se possível, faça pela manhã, se for um exercício, uma leitura, mas o mais importante é que você faça. Faça na frequência que você determinou e se for uma frequência possível, faça todos os dias. E por fim, o PDA, que é a percepção, decisão e ação. Percebeu alguma coisa ali? Não deixa para depois. Já coloca em prática, já faça o alinhamento, já tome a decisão e vá para ação. Fazendo isso todos os dias, aliado, é impossível você não avançar mais rápido. E toda vez que você concluir a sua rotina divergente para se conectar mais com a nossa tribo, vá lá no seu Instagram, faça uma publicação nos stories e marque no perfil da Aliança e coloque a hashtag rotina divergente. Porque é assim que nós nos conectamos aqui dentro da Aliança Divergente. Nós nos conectamos com os nossos iguais por aquilo que nós estamos fazendo e tentando. E assim os seus aliados e as pessoas até vão ficar curiosas. O que você está fazendo de diferente na sua vida? As pessoas vão querer começar a se conectar com você porque vão perceber o seu movimento. Porque nós somos divergentes e a partir de hoje você tem uma super rotina que vai te fazer avançar, que é a sua rotina divergente. Comece agora, não pare, porque aqui na Aliança
nós temos um processo de começo, meio e meio. É sobre iniciar, continuar e melhorar. Perceber sem decidir é se iludir. A questão não é sobre o que você entendeu até aqui, é sobre o que você vai fazer com aquilo que você já entendeu e com aquilo que você ainda vai entender. Existe uma diferença grande entre querer entender e querer resolver. E eu quero que você, como um divergente, que tem uma postura divergente, coloque na sua cabeça sempre, eu quero resolver. Porque muitas vezes você não vai entender muito ou não vai entender o todo, principalmente agora. Você está começando, você está descobrindo as nossas premissas, você está descobrindo aquele seu sonho, aquela meta, você vai descobrir o seu sonho grande, que a gente vai falar daqui a pouco. Você está descobrindo onde você está. Então você percebeu crise no seu relacionamento, ou uma dívida, ou uma dificuldade financeira, ou uma doença. O que você faz com tudo isso? Você já está descobrindo os gaps. Você não precisa entender tudo, preste atenção. Imagine que você está nesse buraco aqui e você quer entender a sua vida inteira. Só que você não precisa entender a vida inteira, você precisa só entender um ponto. E preste atenção, quando um carro viaja à noite, quando você está viajando à noite dentro de um carro, o que você vê? Você vê tudo o que está ao seu redor? Você vê a sua margem direita? Margem esquerda? Não, você não vê quase nada. O que você vê provavelmente é aquilo que o seu farol ilumina. E preste atenção nisso. Você não precisa ver a estrada toda para passar pela escuridão. Você só precisa ver aonde o farol alcança. E se você seguir aonde o farol alcança, você vai sair do outro lado da via. E eu te digo mais, você vai sair aonde você quiser. Você pode atravessar 10 quilômetros ou 1000 quilômetros com a percepção do seu farol. Tem muita gente que fica achando ruim porque tá escuro. E às vezes você tá no meio da tempestade. E toda vez que você passa pelo caos ou por uma crise ou tá tentando resolver um problema diferente, é igual você tá à noite no meio de uma neblina escura. Você não tem que ver tudo. Você só precisa seguir o farol. E o nosso farol aqui é aquele farol que ilumina um pouquinho. O pouquinho necessário para você avançar. Agora que você entendeu a nossa premissa, tudo começa com a percepção. Provavelmente você vai ter várias e aqui nós somos contra a obesidade mental. Foi por isso que no começo desse vídeo eu te disse que perceber sem decidir é se iludir. Cuidado para não ficar iludido achando que você está avançando porque você teve uma percepção. Percepção é importante. Vamos dizer o que é percepção? É aquilo que você está observando e tem de clareza sobre um problema que você está vivendo. Por exemplo, você está endividado e percebeu que quando se endivida, você pede dinheiro para sua mãe. Você descobriu isso aqui dentro da Aliança Divergente. Isso é muito bom. Nossa, agora eu entendi que essa dívida tem utilidade. Eu peço dinheiro para minha mãe. Então quer dizer que o meu problema está resolvido, Ramon? Não. Quer dizer que se você não decidir, você vai se iludir, achando que o fato de você ter entendido um problema parte dele vai te tirar desse problema. Não. Você percebeu que você tem um problema com a sua mãe por causa da dívida? Tem um problema com a minha mãe por causa da dívida. Qual que é a decisão? Talvez vai ser rodar um protocolo. Qual que é a decisão? Parar de pedir dinheiro para sua mãe? Qual que é a decisão? Tentar fazer um acordo com o banco? São várias decisões que você pode tomar. E aqui vai se abrir um leque. Pode ter uma decisão, pode ter duas, ou pode ter 3 decisões para uma percepção. E ação, você também pode ter algumas ações, 1, 2 ou 3 ações para cada decisão. Mas para cada percepção, você precisa de pelo menos uma decisão e uma ação. Tomou? Você percebeu que você está ganhando pouco dinheiro porque a empresa em que você está não está te pagando bem, ou que você não está sendo um colaborador que se dedica ao máximo. Você teve uma percepção que você não está sendo um bom sócio. Ok, perceber sem decidir, se iludir. O que você vai fazer com essa informação? Sempre decida dar um passo. Ou pelo menos, se você... preste atenção que isso é importante. O PDA precisa te tirar do limbo. Por exemplo, você está em um relacionamento que você não sabe se fica ou não sabe se sai. O que as pessoas fazem que faz com que elas entrem no limbo? Elas não tomam decisão. Ai, deixa que amanhã eu vejo, aí deixa pra amanhã, deixa pra depois de amanhã. Mas, Ramon, eu não quero saber se eu continuo agora ou se eu termino agora. Eu tô confuso. Se você está confuso sobre alguma coisa, você está no limbo. O PDA ele tem que te tirar do limbo. O que eu faço com essa relação, então, Ramon? Se você não tem uma decisão de imediata pra sair ou ficar nessa relação, decida decidir. Preste atenção. Toda vez que você estiver diante de um dilema, de um conflito que você não consegue sair ou tomar a decisão pra resolver, decida decidir. Decidir vai te tirar do limbo. Ramon, eu não sei se eu fico nesse relacionamento, eu tô me descobrindo. Ou não sei se eu fico nessa empresa, eu tô me descobrindo. Decida decidir. O que é isso? Tome uma decisão com um prazo de que tipo de atitude você vai manter durante um determinado tempo, até que você tome a decisão de ficar nessa relação ou sair. Tenha uma postura e um tempo para você ficar fazendo coisas nessa empresa, se dedicando, para você descobrir se você vai decidir ficar ou sair. Quando você está no limbo, você não sabe se fica ou se sai. A sua cabeça fica girando naquele problema e aquele problema te consome. Esse é o problema do limbo, ele te consome. Se você percebeu que não sabe para onde ir, decida decidir. Decida quando vai ser essa decisão. Não, essa decisão final vai ser daqui a um mês. Então, dentro de um mês, você não vai colocar energia nessa confusão. Vai ser daqui 3 meses, Ramon. Vou me dedicar 3 meses para descobrir. Você já decidiu. Você já saiu do limbo. Daqui 3 meses, você vai retornar nesse PDA e fazer um novo PDA para essa decisão já tomada. O que você não pode fazer é perceber sem decidir e ficar se iludindo. Assistir uma live do Ramon, uma live do Elton, uma live de um monte de guru. Eu tenho certeza que você tem várias percepções.
O nosso diferencial aqui dentro da Aliança Divergente não são apenas as percepções e a clareza, é fazer você avançar. É por isso que nós temos estrutura, é por isso que nós temos tudo isso aqui para te entregar. Não é para encher a sua cabeça, é para te fazer avançar. Quando? Todo dia. Você vai avançar hoje em quê? Qual percepção que você teve nesse vídeo aqui? Já mudou, não mudou? Não, ainda não mudou, porque tá faltando você tomar uma decisão. O que você vai fazer com essa percepção? Você já percebeu que obesidade mental é ruim, assistir um monte de vídeo sem fazer nada é ruim, essa é a percepção. Qual vai ser a sua decisão? Talvez tomar uma decisão e agir em todo o conteúdo que você vê, sem passar pro próximo? Olha, aliado, essa pode ser uma excelente percepção e uma excelente decisão que vai te manter em ação para o progresso acontecer todos os dias. Então lembre-se, perceber sem decidir é se iludir. Toda vez que você estiver percebendo várias coisas e não estiver fazendo nada com aquilo, no áudio diário, no encontro de impulso, no encontro de reforço, é melhor que você nem ouça muita coisa. É melhor que você faça alguma coisa com aquilo que você entendeu. E quando você fizer isso e colocar o PDA em prática todos os dias, querido aliado, querida aliada, é impossível você não avançar. É impossível você não progredir. E o seu resultado será apenas uma consequência inevitável. E agora que você entendeu o conceito do PDA e sabe o que precisa fazer, a vida viu o que você viu. Eu sempre digo, exija mais da vida, mas faça a vida acreditar mais em você também. E para a vida acreditar mais em você, ela precisa ver você não apenas percebendo, mas decidindo e agindo. Como a vida viu o que você viu, basta você fazer e avançar, porque a vida é justa e só está esperando você começar, continuar e melhorar.